Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo mais um lançamento da Realme para vocês poderem conhecer. O modelo de entrada deles, o Realme C30, e que chegou aqui no mercado brasileiro com um kit promocional custando R$ 799, mais um fone de ouvido TWS, o Realme Kill, junto aqui com o C30. Esse aparelho traz configurações bem simples, com apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas ele vem com uma versão mais enxuta e que consome menos recursos do Android, que é o Android 11 Go, e essa versão ela consegue funcionar bem em aparelhos com hardwares mais simples. E o Realme C30 tem um trunfo na manga, que é o seu chipset Unisoc T612. Esse chipset costuma entregar um desempenho muito bom para sua categoria. O aparelho traz apenas uma câmera traseira de 8 megapixels e a câmera frontal tem 5 megapixels, e o aparelho traz uma bateria de 5.000 mAh. Nesse vídeo nós vamos conhecer conteúdo da caixa, as primeiras impressões e com direito a unboxing raiz. Vou abrir aqui a caixa na frente de vocês. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então aqui está a caixa do Realme C30. Essa aqui é a versão na cor azul, o nome dela é Lake Blue. E como vocês estão vendo, a caixa ainda está lacrada. Vamos tirar o plastiquinho aqui para a gente poder conhecer o conteúdo. E deixa eu ver como é que eu vou fazer para cortar esse plastiquinho aqui sem danificar a caixa, né? Deixa eu ver como é que abre aqui. Eu também não sei exatamente como é que eu faço a abertura aqui da caixa. Acho que é pela lateral. Ah não, vou tirar esse plastiquinho porque eu vou acabar danificando a caixa. Então é melhor danificar o plastiquinho do que a caixa, não é verdade? Então, olha só, ele tem o formato gaveta, tá aqui, ó. Então vamos conhecer o conteúdo da caixa. Ele traz esse envelopinho e, pelo visto, acho que não teremos capinha, né? Já que o aparelho é bastante simples. Então temos aqui o guia rápido. Aqui no detalhe vocês podem ver a ferramenta de emoção do SIM card. E aqui nós temos o Realme C30, que eu vou deixar de lado por enquanto para a gente conferir o resto do conteúdo. E aqui nós temos um cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta. Ele ainda vem com padrão micro USB. Então por aqui vocês já podem ver que realmente é um aparelho bastante simples. E o carregador também não deve ser muito grande. Ele tem saída de 5 volts e 2 amperes, uma potência total de 10 watts. Acho que eu nunca tinha pego um smartphone da Realme com um carregador com 10 watts. Todos eles traziam pelo menos 18 watts de potência. Acho que é o carregador menos potente que eu já vi. Pelo menos que eu me lembre, né? E por fim, mais nada na caixa. E agora vamos dar uma olhada aqui no Realme C30. O aparelho é estiloso, tá? Eu já tinha conferido ele em um evento da Realme e ele tem um visual que chama muito a atenção, né? Essa tampa traseira aqui texturizada é muito bonita. Tá aqui mostrando para vocês essa versão na cor azul. Essa tampa traseira e as bordas são uma peça única, mas ele traz esse grafismo aqui e você consegue notar na pegada. Ele tem essa textura aqui na parte traseira e realmente o aparelho ficou muito bonito. E se vocês olharem com atenção, vão perceber que o C30 tem esse visual mais quadradão que me agrada bastante. Gosto muito desse tipo de visual. Vamos aqui ligar o aparelho. Pronto, tá ligando e vamos dar uma olhada aqui nas conexões. Aqui nessa lateral nós temos um botão de volume e também o botão liga-desliga. Aqui na parte inferior vocês podem ver a entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações. Realmente a entrada dele é micro USB, aqui a gente pode confirmar, e ele traz um único alto-falante aqui na parte de baixo. E aqui nessa lateral fica a bandeja, vamos ejetá-la para a gente dar uma olhada. Pronto, vamos ver. Olha só que legal, ele traz o triplo slot, o que é importante, um aparelho com 32 GB de armazenamento, né? Então ele traz triplo slot, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. E aqui nós podemos ver a única câmera do aparelho, que tem 8 megapixels, e a moldura aqui faz parte da tampa traseira do aparelho. Aqui vocês podem ver também o flash de LED. O Realme C30 traz uma tela LCD com painel IPS de 6,5 polegadas. A resolução é HD+, 1600 por 720 pixels e com a proporção de 20:9. Apesar de ser uma tela com taxa de atualização de 60 Hz, ainda assim temos uma interface bastante rápida aqui nesse aparelho. É algo que me surpreendeu, vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho. Aqui mostrando as bordas, reparem que a câmera frontal com 5 megapixels fica em um recorte aqui na própria tela. E aqui mostrando a borda inferior, que infelizmente tem um tamanho
acima da média. Ainda assim, temos uma tela com uma qualidade legal aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, mas o brilho dela não é muito forte. Reparem que eu estou quase com brilho no máximo aqui no aparelho e a bateria também já está acabando, né? Preciso depois recarregar. E aqui mostrando a interface, algo interessante e que na minha opinião foi uma decisão bastante acertada pela Realme foi a utilização do Android Go nesse aparelho. Como ele traz apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, é necessário um sistema mais otimizado, como acontece com o Android Go, que foi projetado para rodar em aparelhos mais simples. Isso fez com que o Realme C30, mesmo trazendo tão pouca memória RAM, tivesse uma performance muito boa, inclusive em jogos. Eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Mas enfim, temos aqui o Android Go, que é uma versão mais enxuta do Android. Ele está na versão 11, temos aqui o Android 11. Ele foi otimizado para rodar em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM, então temos 4 vezes mais capacidade aqui no Realme C30, são 2 GB, e ele também não ocupa muito espaço. E isso é muito importante nesse aparelho que tem apenas 32 GB de armazenamento. O sistema ocupa por volta de 9 GB do espaço de armazenamento, e eu notei que vieram vários aplicativos pré-instalados. Quando eu tirei o aparelho da caixa, eu fiz uma screenshot e olha só, ele ocupa 9,51 GB do armazenamento, 30% do total de 32 GB, então sobra aí pelo menos 20 e 22 GB de armazenamento aqui nesse aparelho, até que é uma boa quantidade. Ele traz aí um slot dedicado para o cartão de memória e também vem muitos aplicativos pré-instalados, como o Snapchat, o Spotify, o Quai, o TikTok também, então você pode até tirar esses aplicativos para poder aumentar o espaço de armazenamento, mas ainda assim, mesmo com 32 GB, temos aqui um bom espaço junto com o Realme C30. E aqui mostrando a interface, a gaveta de aplicativos, aqui a barra de notificações que tem o formato da Realme. Na verdade, a Realme chama aqui a interface de Realme UI Go, porque ela fez algumas modificações, como na barra de notificações, conforme vocês viram, mas nada muito diferente aqui do Android padrão. Como temos aqui o Android Go, alguns recursos foram retirados ou simplificados. Por exemplo, não temos suporte a widgets aqui nesse aparelho. Ele traz apenas o widget aqui do aplicativo do Google, mas você não consegue instalar widgets de outros aplicativos. É o problema de uma interface mais simplificada. Ele também não traz suporte aos aplicativos em janela, ao aplicativo em tela dividida. Reparem que temos aqui a multitarefa, mas não dá para você usar, por exemplo, os apps em tela dividida. Isso porque realmente foram tirados recursos da interface para deixá-la mais leve e também ocupar menos espaço. A parte boa de tudo isso é que temos aqui uma excelente resposta nesse aparelho. Ele está realmente muito rápido na hora de abrir os aplicativos. Por exemplo, abrindo aqui o Gmail, ó, é a primeira vez que eu abro o aplicativo e reparem que ainda assim ele está com uma boa responsividade. Aqui mostrando a transição. Então, mesmo trazendo pouca memória RAM, temos aqui uma interface bastante responsiva nesse aparelho, algo que, mesmo com o Android Go, ainda assim me surpreendeu. Aqui mostrando também a rolagem do YouTube. Deixa eu abrir outro aplicativo para vocês poderem ver. Abrir o aplicativo de mapas. Como ele traz o Android Go, alguns aplicativos também estão na versão Go, como por exemplo a barra de pesquisa do Google. Mas é possível também você instalar as versões tradicionais aí dos aplicativos, você pode usar tranquilamente também as versões tradicionais. Aqui mostrando o aplicativo de mapas e também o Chrome. Aqui o Chrome está na versão tradicional. Reparem que ele traz o aplicativo Galeria Go também, que é mais enxuto. E aqui temos algumas fotos que já foram realizadas com o Realme C30. Então, mesmo trazendo um hardware mais simples, ainda assim temos um bom desempenho aqui nesse aparelho. O segredo está no Android Go e também no seu chipset, que é outro ponto bastante positivo aqui do Realme C30. Temos o Unisoc T612, que tem uma performance bem legal e olha, ele me surpreendeu inclusive nos jogos. Consegui rodar bem o COD, o Shodogun Legends, Asphalt Extreme, todos eles rodaram bem no Realme C30, apesar dos 2 GB de memória RAM. Infelizmente, ele não traz compatibilidade com alguns jogos e alguns aplicativos. Por exemplo, o Asphalt 9 não rodou aqui no aparelho, e acredito que o problema seja justamente a pouca quantidade de memória RAM. Em todo caso, o que ele roda está com bom desempenho nesse aparelho. O Unisoc T612 traz 8 núcleos, sendo 2 deles da série A75 rodando até 1.8 GHz e mais 6 A55 também rodando a 1.8 GHz, e a GPU é a Mali G57. Então temos aqui um bom desempenho, mesmo com pouca memória RAM. O Realme C30 conseguiu
trazer aqui um desempenho bastante satisfatório rodando os jogos e também os aplicativos. A bateria tem 5.000 mAh, infelizmente temos apenas um carregador de 10 watts na caixa, mas acredito que o aparelho deve trazer uma autonomia entre 1 e 2 dias longe da tomada. Outro ponto onde o Realme C30 traz configurações simples são nas suas câmeras. O sensor frontal tem apenas 5 megapixels com abertura de 2.2 e a câmera traseira tem 8 megapixels com abertura de 2.0. São apenas duas câmeras, algo incomum em smartphones atuais, mas a parte boa é que o aparelho até consegue fazer boas fotos com a câmera traseira e com a câmera frontal. Ele consegue filmar em Full HD a 30 quadros com a câmera traseira, mas a câmera frontal filma no máximo em HD, 1280 por 720 pixels. Para gravações esse aparelho não se sai muito bem, mas para fotos ele conseguiu surpreender, trazendo o modo HDR automático tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira e conseguiu entregar uma boa qualidade de fotos. Eu já estou mostrando aqui alguns exemplos para vocês. O aparelho também traz suporte ao modo retrato, porém apenas para a câmera traseira. A câmera frontal não suporta esse recurso e mesmo sendo um aparelho simples ele traz um modo noite, um modo noturno aqui para a câmera principal traseira. Então para vídeos o aparelho não é muito indicado, mas para fotos ele até que se saiu bem. O HDR está funcionando bem tanto para a câmera traseira quanto para a câmera frontal e ele também conta com o modo profissional para a câmera traseira e também traz time-lapse e modo panorama, só ficou devendo aí mesmo o câmera lenta. Mas pelo menos nos primeiros testes eu tive uma surpresa muito boa com o Realme C30, ele se saiu bem, principalmente a câmera traseira aqui trouxe um resultado bem melhor do que eu esperava. Infelizmente o Realme C30 não traz sensores digitais, é um ponto negativo aqui desse aparelho, e já é meio que de se esperar, já que é um aparelho de baixo custo. Mas pelo menos ele conta com desbloqueio facial, vamos testá-lo. Tá aqui, ele não chega a ser instantâneo. Ah, agora ele foi, né? Acho que na primeira vez ele não estava numa boa posição, mas agora ele está bem rápido, inclusive, para desbloquear. Olha isso. Pelo menos o desbloqueio facial está bastante rápido, mas ainda assim gostaria aqui dos sensores digitais nesse aparelho. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono, sai apenas aqui por baixo. O primeiro modelo que eu é bom, mas ele não é muito alto não. Já é o mais poderoso. São 60 watts de potência distribuídos aqui em 4 alto-falantes. Na verdade eu tô achando ela até um pouco baixa, viu? E ela ainda conta com uma bateria por mais tempo, não sei, as vozes aqui eu achei que estariam um pouco mais altas. E aqui mostrando o display que tem 6,5 polegadas, apesar de ser um aparelho de entrada, a tela tem uma boa qualidade, apesar da resolução HD+, temos aqui um painel LCD IPS com bons ângulos de visão, e ele tem um pouquinho de bordas na parte inferior e a câmera frontal fica com recorte na própria tela. Bom galera, apesar do Realme C30 ser um smartphone com algumas especificações simples, particularmente a quantidade de memória RAM e armazenamento são poucas, pelo fato do aparelho trazer o Android 11 Go, que é uma versão mais enxuta do Android, ele consegue rodar bem o sistema. Eu fiquei até surpreso com a velocidade aqui do sistema, ele tem uma boa velocidade de navegação, os aplicativos também estão com uma boa velocidade, então não ficou faltando performance, e um dos grandes responsáveis por isso é justamente o Android 11 Go, que traz um sistema mais enxuto. Outro ponto positivo é que mesmo com apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, o chipset desse aparelho é muito bom. Temos aqui o Unisoc T612 e que consegue garantir uma boa performance para esse aparelho, é outro ponto onde o Realme C30 se destaca. Apesar de trazer um conjunto de câmeras bastante simples, eu até gostei do resultado de fotos e vídeos aqui com o Realme C30. A Realme costuma se sair muito bem com seus aparelhos quando se fala em fotos e vídeos. Mas ainda assim temos configurações bastante simples. A câmera frontal consegue filmar no máximo em resolução HD, somente a câmera traseira, a única câmera traseira aqui do aparelho, consegue filmar em resolução Full HD. Visualmente o aparelho é até bonito, traz um acabamento que eu achei bem interessante. E ele também traz outras configurações simples na questão do Wi-Fi, com suporte apenas às redes de 2.4 GHz. Como já é de se esperar, nada de NFC, e ele ainda traz uma entrada micro USB. Mas o maior problema do Realme C30 acaba sendo mesmo o seu preço. Esse aparelho foi lançado até por um bom valor, R$ 799, e no momento do lançamento, quem comprasse o Realme C30 ia ganhar o fone de ouvido sem fio, modelo TWS da Realme, o Realme Buds Skill. Mas
Depois desse primeiro momento, na verdade acho que foi somente por um dia que teve essa promoção, depois desse momento o seu preço subiu para R$ 1.099. E pelas configurações simples aqui do Realme C30, eu acredito que está um valor bastante salgado. Em todo caso, seja por R$ 799 ou por R$ 1.099, simplesmente eu não consegui encontrar esse aparelho para venda aqui no mercado nacional. Mesmo consultando o site da Realme, clicando nas lojas que vendem o produto, que vendem o Realme C30, em todas elas o estoque está esgotado. Então, pelo menos nesse momento, eu não consegui encontrar o Realme C30 para venda, nem pelo preço promocional e muito menos pelo seu preço atual aí de R$ 1.099. Mas acredito que nesse valor de R$ 1.099 o aparelho não vale a pena. Ele tem que custar menos, pelo menos aí esses R$ 799 ou menos do que isso, para ser um produto interessante. Apesar de ter entregue uma boa performance, de trazer boas características, é um aparelho bastante simples e que só traz 2 GB de memória RAM e principalmente 32 GB de armazenamento, que pode fazer falta para muitas pessoas. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!